Acho o seguinte, Celeste, o que o Supremo fez foi interpretar a Constituição sob um aspecto de que a união estável entre homem e mulher se aplicam às uniões homoafetivas. Certo. Isso é o que era o pano de fundo dessa decisão. E o que nos... e aí, discordando do que o nosso colega Luiz falou, que o Supremo fez uma decisão técnica, eu particularmente, tal como eu, Lênio Streck, que é um constitucionalista do Rio Grande do Sul, também tem o mesmo tipo de pensamento. Diversos outros constitucionalistas, Ives de Gandas Martins, também tem esse tipo de posicionamento. Doutor Paulo Leão, aqui do Rio de Janeiro, procurador do Estado, também tem esse posicionamento contrário de que o Supremo Tribunal agrediu, sim, os precedentes constitucionais do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Eles disseram o seguinte: olha, nós estamos interpretando a Constituição conforme os princípios da igualdade, da não discriminação, e a gente para entender. O próprio ministro Lewandowski, ao pronunciar o seu voto, ele trouxe à existência, lá no debate, de que o poder constituinte originário, isto é, aquelas pessoas que criaram a Constituição de 1988, debateram esse tema. O que é a união? É estável. A união estável, para efeitos de família, é homem e mulher. Eu estou falando sobre o princípio constitucional. Ele trouxe apenas. Então, em 1988, quando esta Constituição foi formada, debateu-se e colocou no artigo 226, parágrafo 3º, que união estável era homem e mulher. Em 88. 6 anos depois, criou-se o Instituto da União Estável, em 96, dizendo, olha, a união estável é entre homem e mulher. 6 anos depois, o Código Civil de 2002, ele também retratou da união estável, dizendo homem e mulher. Eu rapidamente vou ler para vocês. Para o cidadão comum, você que está aí nos ouvindo, para ver que o Supremo Tribunal não tem que ter dúvida sobre esse assunto. O que diz a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão. Isso em 1988. Em 96, veio a lei da união estável e replicou o mesmo artigo. O Código Civil de 2002, 6 anos depois, também diz: o casamento se realiza no momento em que homem e mulher manifestam perante o juiz a sua vontade. O artigo 1517 também fala: o homem e a mulher com 16 anos podem casar-se. Aí vem aonde o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo. Ele diz que o artigo 1723 é reconhecida como entidade familiar estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família. Não há dúvida no ordenamento jurídico atual, até antes do Supremo Tribunal falar, o que é união estável. União estável, no sistema jurídico vigente, é homem e mulher. E detalhe, o Supremo Tribunal tem os precedentes e o direito constitucional do Brasil adota a teoria de que não se tem como declarar inconstitucional nenhum artigo da Constituição. O que é isso? Não há como o atual poder derivado dessa Constituição, que tem a questão fiscalizatória, que foi o que o Supremo fez, dizer, olha, o artigo da Constituição é inconstitucional, sob pena de se tirar todo o sistema jurídico. E foi isso que o ministro fez. O ministro disse o seguinte, eu vou concluir a minha fala, olha, o artigo 223 é aberto, é abstrato. Isso nunca foi discutido. O Supremo Tribunal Federal, e aí, ouso a dizer, discordar veementemente, usurpou da competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que teria que dizer que união estável é entre homem e mulher, não o Supremo. Foi uma decisão política, foi uma decisão que os ministros diziam, nós não estamos legislando no lugar do Congresso. Na realidade, legislou, afrontou o princípio constitucional e nós estamos hoje à mercê dessa decisão e a quem recorrer. Diz que a decisão do Supremo, ela abala, inclusive, os pilares da democracia, porque os poderes são harmônicos entre si. De repente, o Poder Judiciário, ele entra num vazio aparentemente legislativo, que, no meu ponto de vista, não havia vazio legislativo, porque a união estável é clara. A questão é, o fato social existe, os homossexuais estão articulados na imprensa, estão se mobilizando, Então, que eles mobilizem o Congresso, que é uma coisa plural, para modificar. Aí vem o Supremo, no clamor da pressão popular, ele avilta os poderes do Congresso Nacional e define, olha, eu interpreto dessa forma. Quando a Constituição é clara, isso abre um precedente muito ruim.
Por quê? Porque se esse assunto foi tratado dessa forma, amanhã a pedofilia, por exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer. Isso é o sexo com criança de 12 anos de idade. Que não está claro, o Supremo fala, pegando o princípio do voto do relator, diz, a questão é a afetividade. Se é a afetividade, então eu tenho afeto, hipoteticamente falando, por uma criança. E aí eu pego o princípio de York-Carta, que a ONU aprovou isso em 2007, que fala que a idade sexual da criança, quando ela conhece a sua sexualidade, pode ser com uma criança de 5 anos de idade, e fala, pelo afeto eu posso ter essa relação sexual. E o Supremo vai definir, olha, o afeto interpretado à luz da Constituição é permitido. O Supremo está sendo o quê? Diminuído. O que o Congresso tem que fazer é agora mobilizar-se e fazer uma lei especificando, olha, queremos que a União seja de mulher? Não. Cria-se uma nova lei, uma emenda constitucional, especificamente em relação ao casamento. Casamento, que eles falam, eu quero casamento, é união do Estado. Agora já se fala no casamento. E o próximo passo, alertem vocês, é a questão da idade sexual para as crianças. O Congresso tem que se posicionar contra essa decisão, porque contra o Supremo não se recorre. Nós não estamos aqui querendo segregar ninguém. Você é livre, se você quiser ser homossexual, eu entendo que isso é um comportamento, seja livre, viva a sua vida como você quiser. Um dia você vai dar diante do juiz, que é o grande criador, e você vai resolver com ele essa questão. Mas no sistema jurídico atual, nós temos que afirmar que essa decisão é uma decisão que flagrantemente ela agride os princípios constitucionais, ela agride o poder constituinte originário. Você quer ser homossexual? Siga o seu caminho, faça o seu pacto. Não o casamento homossexual, como é o próximo passo que eles querem fazer. Porque senão você vai estar criando uma família estéril, uma família antinatural. Viva a sua vida, mas a Constituição não pode ser rasgada como foi.